Capítulo 4. Raabe. Tenha coragem suficiente para ter esperança. Seja determinada para encontrar-se consigo e sonhar com aquilo que pode se tornar. Perceba e exponha suas falhas, pois só assim encontrará o caminho até o acerto. Você é a única que pode determinar o seu futuro e a única dona da sua realidade. Não desista de se reencontrar com o Senhor, pois apenas por meio deste tudo lhe fará sentido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Raabe é a mulher que trouxe a vitória ao povo de Israel por meio da sua fé e esperança em Deus. Sua história está presente no livro de Josué a partir do capítulo 2. Nesse contexto, o povo que antes era escravo no Egito, agora estava em busca da terra que Deus havia prometido para eles desde a época de Abraão. Moisés, Arão e Miriam já haviam falecido, e era Josué, outro servo escolhido pelo Senhor, que foi encarregado para liderar o povo durante a jornada. Enquanto pelejavam na longa caminhada, chegaram até a cidade de Jericó, em Canaã, e sob liderança de Josué, decidiram tomá-la para se estabelecerem ali, pois sabiam que aquele era o lugar que Deus tinha separado para ser povoado por eles. Chegaram perto dos muros da cidade e começaram a observar sua grandeza. Juntos, eles arquitetavam aquela conquista. Como entrariam ali e qual seria a melhor forma de agirem diante do combate com uma das mais poderosas cidades de Canaã. Josué, como líder, decidiu mandar 2 homens se estabelecerem na cidade disfarçados como viajantes. Ali, eles conheceriam melhor o campo para combate e esperariam o momento certo para atacar. Foi desta forma que os 2 espias conheceram uma moradora da cidade, que se chamava Raabe. Ela era uma prostituta e dona de uma hospedaria local, provavelmente onde realizava seu trabalho e fonte de renda para sua casa. Em sua rotina, recebia muitos homens comerciantes, viajantes, mercadores locais e forasteiros. Portanto, ao certo, não desconfiaria dos 2 indo até lá. Eles deveriam ser discretos e cautelosos, para não levantarem suspeitas na cidade, pois muito já se ouvia sobre o que tinha acontecido no Egito, sobre o Mar Vermelho, que o Deus de Israel havia aberto para a passagem de seu povo e sobre a promessa de que eles povoariam ali um dia, na terra que o Senhor havia separado desde a época de Abraão para o seu povo, o lugar onde a fé no cristianismo iria criar raízes e perfumaria então todas as gerações seguintes. Raabe os recebeu muito bem em sua hospedaria, oferecendo a eles 2 quartos onde se abrigar, mas provavelmente já desconfiou por eles não solicitarem seus serviços durante os dias que ficariam. Talvez ela já suspeitasse que os 2 não eram comerciantes ou viajantes, mas poderiam estar ali por outros motivos. Mesmo assim, não os despejou de lá, nem os questionou sobre sua vinda. Pelo contrário, decidiu aguardar o momento certo para mostrar que ela era uma mulher em quem poderiam confiar e ter como aliada. Raabe estava pronta para apegar-se à esperança, por menor que fosse, para tirá-la daquela realidade. Chegou ao povo da cidade a notícia de que 2 israelitas foram vistos entrando na hospedaria de Raabe, 2 sujeitos desconhecidos. Quando este fato chegou até o rei, foi decretado que seus oficiais fossem até a hospedaria de Raabe para tomá-los e levá-los até o palácio, onde seriam pressionados a expor o motivo da sua estadia na cidade. Sendo abordada pelos oficiais, Raabe tomou aquela situação como sendo de sua responsabilidade e como singular oportunidade para mudar sua vida e a de sua família. Fez o que sua fé lhe incomodava a fazer. Foi logo se apresentar para os sujeitos desconhecidos e oferecer sua ajuda para defendê-los dos oficiais. Como uma mulher socialmente fragilizada, em meio a uma sociedade monárquica, Raabe sofreria riscos de morte se fosse descoberta, escondendo e acobertando aqueles 2 homens, fato tão relevante e que deveria ter o consentimento do rei. Mesmo assim, ela mandou que os 2 se isolassem em cima da sua casa, entre as canas de linho, para despistar os guardas. Disse a eles que os homens haviam chegado ali de fato, mas logo seguiram seu caminho,
deixando-as sem saber quem eram ou porquê de estarem em Jericó. Por fim, mostrou aos oficiais a direção que os homens haviam seguido, livrando-os da sentença do rei. Raabe estava entregando seu futuro e o futuro da sua família nas mãos de um Deus que ela só conhecia de ouvir falar, mas cria que era poderoso para dar vitória ao seu povo e, da mesma forma, seria capaz de perdoá-la e lhe oferecer uma nova vida com uma nova identidade. Naquele contexto, a cidade de Jericó estava sendo destruída pelo pecado, pelos sacrifícios de crianças e deuses falsos, por violência, depravação, incesto e bestialidades. Levíticos 18, 3, 6, 21 ao 24. Eles estavam correndo em direção à própria ruína, assim como Raabe e sua família também estavam. Aquela mulher decidiu crer que o Deus dos israelitas seria capaz de fazer um milagre e restaurar a vida dela e de sua família, mesmo em meio à destruição espiritual e física em que ela se encontrava. Naquele momento, Raabe se sentiu longe do seu propósito, longe da essência que Deus havia dado a ela quando a formou, e longe de ser a versão que o Senhor planejava que fosse. No entanto, a esperança já havia se revelado a ela, pois quando reconhecemos nossa posição desprezível e assumimos a necessidade que temos de mudança, este é um sinal de que o Espírito Santo já está trabalhando em nossa vida e, ao certo, vai finalizar seu trabalho em nós. Ela abriu seu coração aos espias israelitas e lhes contou toda a sua história e a sua realidade. E lhes disse o que ouvira falar acerca do Deus deles e do que ele era capaz de fazer pelo seu povo. Raabe acreditava que aceitar esse Deus era a melhor chance que ela e sua família poderiam receber. Então, se ofereceu para ser aliada do povo de Israel, e em troca, eles poupariam sua vida. Ambos decidiram fazer um voto de confiança, mesmo sem se conhecerem, e Raabe fez ali a escolha que mudou a sua vida, a da sua família e a da sua geração. Ela viu toda aquela cidade ser tomada e presenciou o cumprimento da promessa que Deus havia feito ao seu povo. Jericó, que antes era cenário de pecado e miséria, agora estava tomada pelo renovo de Deus e pela alegria do seu povo em provar a sua fidelidade. Um novo tempo estava se estabelecendo ali, um tempo em que o Senhor almejou para restituir histórias de famílias, e Raabe estava inserida neste plano de restauração. Junto da promessa feita a Abraão, mais de 400 anos antes, estava uma prostituta. Seus parentes antepassados provavelmente eram como ela, sem perspectiva ou conhecimento de Deus, mas o Senhor a escolheu para mudar sua história e de todas as próximas gerações que viriam depois dela. Aqui está o exemplo de uma mulher que recebeu a misericórdia de Deus e pôde provar da bondade e fidelidade do Senhor. No livro de Josué, podemos observar que Raabe se casou com Salmão, um israelita. Juntos, eles serviram ao Senhor e eram abençoados pela sua presença. Deus os presenteou com um filho chamado Boaz, que foi esposo de Rute e pai de Obed. Este gerou Jessé, que foi pai de Davi. Isto não é extraordinariamente maravilhoso? Deus escolheu Raabe como mãe participante da geração que traria o Salvador, Jesus. Esta mulher é o exemplo de que os planos de Deus para nós são melhores e maiores do que podemos imaginar. Mesmo que não merecedoras, a sua graça nos atrai e nos traz para vivermos o extraordinário com Ele.